Eu acho que o grande dilema não é na licitação, é na contratação. E eu acho que por isso que esse item aqui é o top 2. E eu acho que é por isso que o jurídico quis trazer isso com um grau de relevância considerável, que é a ausência de conhecimento pleno das condições de execução do contrato. O que isso gera de trabalho não é brincadeira para o time jurídico. Mas, acima de tudo, o que gera de prejuízo. Porque quando a gente atua nisso daqui, prejuízo já está concretizado, é minimização de danos muitas vezes, né? O que o licitante precisa estar atento nas condições de execução do contrato para não incorrer em problemas e não precisar de um apoio jurídico para minimizar danos ou tentar reverter prejuízos que já foram concretizados, meus amigos. Eu acho importante até retroceder um pouco, porque antes de tomar os cuidados referente à execução do contrato, é muito importante, quando a empresa identificar uma licitação que seja interessante, ela já saber exatamente como ela vai executar aquela licitação. Porque eu vejo que o prejuízo pode nascer aí. É você ganhar a licitação sem saber, talvez ter até uma interpretação errada do edital, e na hora de executar você se depara com esses problemas. Então, o que eu vejo que é o ponto primordial na dúvida, referente a qualquer item de execução de contrato da licitação, tem que realizar impugnação ou até mesmo esclarecimento. O que não pode é a empresa participar e depois eu vejo o que eu faço, depois eu entrego diferente, depois eu resolvo. Aí eu vejo que hoje nasce aí. Eu lembro quando eu cheguei no jurídico do Com Licitação, que nós participávamos de licitação, Pedro, uma vez você comentou comigo. Eu ganhei a licitação, fiquei muito feliz, aí você fez a seguinte frase: agora começa a ponta do iceberg. Então, você ganhou o processo, agora vamos ver a execução. E eu vejo na prática que é realmente isso, porque a dificuldade, ela nasce na execução. E quando você já tem muito claro como você vai executar o objeto, você vai executar já com uma certa facilidade. Eu vejo que é isso. Eu acho que, de forma aqui, contextualizando o que a Auri nos trouxe, é que é se preocupar com a execução do contrato antes do contrato estar assinado, que nasce lá na licitação. E aí, a Aureni também trouxe um ponto importante, que é algo que todo especialista que eu converso fala a mesma coisa. Inclusive, ano passado, a gente teve o privilégio de levar o Marçal Justen Filho, que para quem é do ramo, para quem atua com licitações dentro do direito administrativo, sabe que é a maior referência, então para mim foi um grande privilégio. E a afirmação do Marçal, que não é só do Marçal, mas de todos os especialistas que eu conheço, que o licitante, muitas vezes, ele assume um risco, ele não questiona, ele não impugna, para não gerar uma desavença ali com a administração pública e que lá na frente vai custar muito caro para ele. Então ele fica nessa de, não, depois eu resolvo. Exato. Ou não, depois lá no contrato a gente arruma isso daí. E o que nós identificamos na prática, e por isso que está aqui no top 2, é que muitas vezes isso não vai se resolver lá na frente. E aí, o pequeno constrangimento que você tinha no momento que você ia participar da licitação, fazendo um questionamento ou fazendo uma impugnação, se torna um problema irreversível lá na frente. Como que a gente conscientiza os licitantes de que eles precisam ter esse olhar crítico? Deixa eu falar um pouco sobre essa questão, Pedro. Olha só. Hoje, a administração pública, ela quer adquirir um produto, mas ela quer esse produto montado, ela quer esse produto funcionando, ela quer esse produto entregue de forma descentralizada, ela quer que esse produto já seja instalado no andar, ela quer que esse produto detenha tais e tais e tais particularidades. E muitas das vezes o licitante,
ele bate o olho de forma cruzada ali no objeto, que é o fornecimento de alguma coisa, e ele não vai olhar essas particularidades que eu costumo chamar de obrigações acessórias. Por quê? Porque ele está participando de 5 oportunidades no dia, porque ele tomou conhecimento daquela oportunidade no dia anterior, ou porque ele nem leu o edital. O cara olha lá, é para entregar isso aqui, bora. E aí no momento do início da execução do contrato, ele começa a perceber esses encargos acessórios. E geralmente esse encargo acessório é o que a administração mais quer. Pô, eu quero adquirir aqui 300 bebedouros, mas eu não quero ir lá em cada escola entregar o bebedouro. Eu quero que o bebedouro já seja entregue na ponta. Eu não quero adquirir um aparelho de ultrassonografia e eu ter com o meu pessoal fazer a instalação lá no 3º andar do hospital. Eu quero que a instalação já seja feita pela própria empresa. Então, o fato do licitante não fazer uma análise atenta das condições do objeto é que começa a gerar os problemas na execução daquilo que para a administração pública é muito importante. Para o licitante é mais um objeto, mas para a administração aquilo é muito importante. Por isso que, muitas das vezes, antes da assinatura do contrato, tem a administração que já chama uma reunião para fazer alinhamento de expectativa. Ó, eu preciso disso, você vai me entregar assim, assim, essa. Você leu essa parte aqui da última folha do termo de referência que diz que você vai executar assim, assim, essa. A própria administração ela vai provocando o licitante para ver se ele tomou conhecimento de todo o escopo da execução do objeto. Então, a falta de atenção é que começa a gerar os principais entraves durante a execução do contrato. Porque para algumas administrações eu não quero só o objeto entregue lá no almoxarifado da educação. Eu quero que o particular vá e faça a efetiva instalação de modo o alunado, a minha população, ela já se beneficiar daquele objeto. Então, a falta de análise das particularidades do objeto é o que vem arrebentando os licitantes no Brasil. Você quer ver outro exemplo? Então, na sua visão, Anielo, o que eles descobrem tarde demais são essas cláusulas acessórias que compõem ali o todo. Exatamente. Então, o edital, né, ele não tem que ser lido, ele tem que ser analisado efetivamente. Eu li o edital, mas eu não dei muita atenção ao termo de referência. Eu li só a questão financeira do termo de referência. Poxa, mas e todas as demais informações que constam ali no termo de referência, ou eventualmente no ETP que foi disponibilizado, eu tenho que conhecer, porque isso vai gerar precificação. E vocês pegam muitos casos lá no jurídico. Tem algum caso prático que você lembra que serve para a gente retratar exatamente esse problema? A gente tinha um cliente que ele foi contratado para produzir uma estante para carregamento de notebook. Então ele produziu uma estantezinha de vidro e todos os notebooks da rede pública de ensino, ela era colocada dentro dessa estante, todos ligados à rede. E lá foi colocado uma cláusula de garantia. 5 anos de garantia. Se aquele equipamento viesse a quebrar, 5 anos de garantia. Só o que acontece? Não ficou claro onde que essa garantia ela ia ser prestada, se no almoxarifado da educação, que foi o local da entrega, ou se em cada unidade escolar que foi entregue essas estantes de carregamento. E aí começou o impasse. Não, porque eu entreguei. E aí, na dúvida, o que vai ser levado em consideração? A interpretação da administração pública. Exatamente. A administração pública vai impor o seu entendimento que seja melhor para o erário. Agora, se as regras, por exemplo, no tocante à prestação de serviço de assistência técnica e garantia está clara no edital, eu já vou considerar essa questão como um preço, porque se eu tiver um município grande, eu vou ter que ter uma equipe só rodando esses municípios para dar assistência técnica. Então, é algo que tem que ser levado em consideração a questão da garantia daquele objeto. Que muitas vezes o licitante nem observou, né?
O cara entrega lá, ele vai entregar um objeto desmontado e aí o gestor do contrato fala o seguinte, ó, quando você vai montar? Não, eu não vendi montado, não. Tem no termo de referência o encargo que você tem que entregar e montar. E eu só vou pagar você depois que estiver montado. Aí começam os problemas. Então, essa questão da gestão contratual, ela está muito relacionada à atenção que os licitantes dão ao estudo do ato convocatório. Quer fazer alguma consideração, Aune? Não, eu vejo que realmente é isso. E também não é só questão dos atos acessórios. Também eu entendo que tudo que cabe em interpretação, cabe ao preposto já ter feito de forma antecipada essa análise. Nós tivemos um caso também de um cliente nosso da consultoria Premium, em que ele ganhou um processo para demolição e construção. E para fazer a demolição, ele considerou que ele iria retirar a entulha com um caminhão. E para ele estava tudo certo. Só que, na verdade, tinha um muro. Ele teria que fazer a retirada do entulho através de carrinho de mão. E para ele, ficaria, além de ficar mais caro, ficaria muito moroso esse processo. E ele não observou não fez visita técnica, nesse caso da licitação, e não considerou essa possibilidade. Na cabeça dele, seria o caminhão. E ele até propôs para o órgão derrubar um muro, construir de novo, e o órgão não aceitou. Então, nasce esse impasse por conta de não ter feito uma observância, nesse caso, da própria análise do edital. Quer ver um outro exemplo? Entrega de alimentação de hortifruti granjeiros em caminhão climatizado. Tá lá. Essa informação clara no termo de referência. Ou no edital também, quando vai ser entregue lá no almoxarifado da escola, da assistência social, os hortifruti granjeiros, chega um caminhão baú com uma temperatura interna de 50 graus. Ali você já tem uma inexecução contratual. Se ali tinha a banana que ela ia ter uma validade, as crianças iam consumir em 15 dias, com o transporte num caminhão sem climatização, o aspecto, né, de consumo caiu 1/3, 2/3. Isso acontece muito. Por exemplo, entrega de cesta básica. Às vezes você tem um encargo secundário de que a empresa que vai entregar a cesta básica alugue um imóvel no município e acomode todas as cestas básicas ali para permitir com que o servidor público vá buscar a cesta básica. Passa desapercebido. Já tivemos problema. E o outro mais engraçado que esses dias chegou aqui era a entrega. O exemplo acabou de vir à cabeça aqui, mas eu esqueci. Enfim, daqui a pouco eu lembro. Mas novamente, obrigações acessórias. É isso que vem prejudicando. Lembrei. Instalação de equipamento médico com funcionamento. Então, o pagamento ele só ia ocorrer com pleno funcionamento. O que aconteceu? A pessoa não foi de forma antecipada fazer uma vistoria técnica, porque se ela fosse no local, ela perceber que aquele equipamento ele não ia funcionar com base na rede de energia do hospital. Ele foi lá, entregou o equipamento, bora montar para eu receber semana que vem. Quando a equipe técnica chegou, falou, não, esses fios aqui, que são fios de cobre rígido, não suporta a carga elétrica que esse equipamento exige. Você vai ter que refazer toda a parte elétrica. O gestor do contrato falou assim, maravilha, eu vou executar a obra elétrica, daqui 3 meses você vem para montar. Só que o pagamento era entrega com montagem. Gerou um grande problema. Se ele tivesse de forma antecipada ido lá e feito uma vistoria técnica, ele ia perceber as condições da rede elétrica do local. Então, assim, uma atençãozinha na análise do edital, análise da conjuntura do objeto, já é suficiente para você verificar se aquela contratação ela vai ser sustentável ou não. O que isso gerou para os nossos clientes? Que vocês poderiam colocar assim como um alerta de que o fato de não ter observado isso, a consequência é essa. O que eu sugeri nessa consultoria?
a produção de um documento, né, um pedido de celebração de um termo aditivo, pedindo a modificação da forma de pagamento. A gente ia solicitar a mudança dessa cláusula que anteriormente estava relacionado a entrega e instalação, certo? E ia ser pleiteado o pagamento do objeto, que iria ficar parado 3 meses, e um pagamento de um resíduo, e aí ia ser feito um cálculo só da instalação, e essa instalação ia ser paga quando efetivamente ela viesse a ser realizada. Mas o objeto, que inclusive já estava dentro da administração, ia ser pago de forma automática. Então, nesse caso que você sugeriu, foi uma readequação ali na forma de pagamento. Perfeito, exatamente. Mas E é uma hipótese lá no 124, 2, eu acho que C. Tem uma hipótese lá que é a mudança do regime de fornecimento, regime de execução ou forma de pagamento. Mas dentro de um contexto geral, nesses casos em que não se avalia o contexto do objeto antes e só vai se dar conta depois na assinatura do contrato, o que o licitante tem vivido de pior? O que vocês têm observado ali? Qual que é a consequência prática para ele? Olha, via de regra, a consequência prática é o sancionatório, porque ele vai ficar na inerência de um processo administrativo, por não execução contratual. Então, via de regra, o que a gente sugere para os nossos clientes é fazer um acordo administrativo. Mas o que vocês estão vendo de punição? É isso que eu quero que vocês deixem claro para o licitante, que se ele não olhar para isso, ele vai pagar um preço. Eu quero saber qual que é esse preço que mais vocês têm pego lá no jurídico de forma recorrente, que fala, tá acontecendo isso daqui com o pessoal. Se fala sobre a sanção, multa e impedimento de listar e contratar. O peso, como a doutora falou, é sanção administrativa. Agora, qual que é o quanto? Exato. É o que está no edital, meu amigo. E ninguém lê a cláusula sancionatória. Mas dê exemplos reais. Eu quero que 30 vocês por abrem 20%. 20%. O que é essa multa? 200 mil, 300 mil, 1 milhão? Depende do valor. Não contrata mais com a administração pública. Onde vai doer isso lá no calo dele? Se for em execução parcial, eu tenho a cláusula punitiva. Se for em execução total, eu tenho a cláusula punitiva. Aí, quem está nos assistindo aqui, por curiosidade, abre o edital e faz a leitura, conjuga lá o valor da sua proposta, aplica o valor da sua proposta na cláusula punitiva. Aí você vai ver o tamanho da pancada, que, se for multa, vai vir descontado da sua fatura, do seu recebível. Então, assim, não é brincadeira. Por isso que a ordem é assim, atenção. Se eu não tenho condições de executar aquele objeto, não adianta eu querer forçar a situação. É atenção na leitura do objeto. Estou na dúvida. E o meu fornecedor está na dúvida também, porque eu fotografo o termo de referência e mando para o meu fornecedor. Você tem esse objeto? O cara, eu tenho. Aí eu participo da licitação, celebro o contrato. Me entrega aquilo lá. Poxa, eu não tenho. Eu achei que era outra coisa. Então, assim, atenção com toda a sua cadeia, né? Não só com o seu time de licitação, mas também com seus fornecedores. Muito bom, meus amigos. Tem mais alguma consideração? O negócio é difícil, hein? Não é bolinho não, hein? Tem mais alguma consideração que vocês gostariam de fazer pro licitante quanto a esse item que mais chegou lá no jurídico, top 2? Deixa eu olhar aqui. Olha, eu acho que é importante trazer aqui também como a menção de execução de contrato, a própria ata de registro de preço. Porque não é incomum você verificar atas que não colocam o quantitativo mínimo. E hoje o decreto federal, o 11.462, ele estipula lá no artigo 5º que deve constar quantitativo mínimo. Então acontece muitas vezes de chegar à empresa e falar assim, mas eu recebi um empenho que não compensa nem a logística entregar. Não vou entregar esse empenho. Você vai incorrer em uma inexecução contratual. Então, tem que ficar muito atenta também nesse sentido de realizar a leitura. Se for participar de ata, verifica se tem quantidade mínima de entrega. Se não tiver, faça a impugnação e peça para colocar. Porque isso vai manter ou não a sustentabilidade do seu contrato. Então, acho que é importante destacar esse ponto, que é um assunto, inclusive, que vinha lá da Lei 8666, lá de outros decretos, e que está recorrente também na 14.133.